Eu aproveito até que você mencionou o presidente do Banco Central, porque ele fez uma manifestação. Ele afirmou hoje que o tempo vai jogar a favor do Banco Central para a redução de ruídos, que tem aumentado aí as expectativas de inflação. Ele indicou que a curva inflacionária atual é positiva, mas que a notícia não é tão boa. Ou não... que a notícia não tão boa, segue sendo a previsão para o índice. Vamos acompanhar e a gente já engorda aqui o nosso debate. A gente entende que alguns ruídos fizeram com que essa expectativa de inflação desancorasse. A gente acha que ao longo do tempo esses ruídos devem ser atenuados ou revertidos, não. Mas a gente precisa, de novo, a gente não questiona, né, o que está acontecendo com a desancoragem. A gente entende que tem desancoragem, a gente precisa explicar, endereçar, ser realista e comunicar para o mercado que, independente da causa da desancoragem, a gente precisa combater, porque é assim que funciona o sistema de metas. E aí, Segré, traduz para a nossa audiência aí o que quer dizer, então, Campos Neto. Quando ele fala ancorar, é vincular a inflação, por exemplo. Tem duas formas. Uma é a taxa de juros e outro tipo de câmbio, que são motivos para modificar a inflação dependendo. Por exemplo, aumentou o dólar, 5,30. Todos os produtos importados ou aqueles que têm insumos de produtos importados vai ter um aumento do custo. Esse aumento de custo reflete no aumento do preço de venda ou do serviço. Isso puxa a inflação para cima. Quando você tem uma questão de taxas de juros, uma taxa de juros que não seja compensada para a possibilidade de que uma pessoa diga eu vou colocar o dinheiro num CDB, em lugar de gastar, se a taxa baixa e as pessoas entendem que é melhor gastar, isso vai aumentar a demanda também. Aumentando a demanda, sem aumento da oferta, puxa a inflação para cima. A isso que ele está se referindo. Mas eu concordo com ele, o Banco Central está fazendo a coisa certa. Inclusive, o Campos Neto foi escolhido o melhor presidente do Banco Central da região e um dos melhores do mundo. Então, obviamente, tecnicamente, ele sabe muito mais do que o pessoal do governo. O que você acha, Piperno? Não, ele faz diagnósticos muito ruins. Inclusive, aquele lá do desemprego foi um negócio fantástico. É um clássico já. Isso é verdade. Pois é. Então, veja, tem algumas coisas. Essa tragédia lá do Rio Grande do Sul, ela atrapalhou algumas cadeias de produção, por exemplo. Então, esse pode ser um fator de aumento da inflação. Ora, como é que a atuação do Banco Central aumentando taxa de juros pode corrigir isso? De forma alguma. O que ele vai fazer é aumentar a dívida do governo. Outra coisa, o dólar subiu. Então, os produtos, como disse o Segrão, os produtos importados, eles ficam mais caros. Combustíveis, por exemplo, o diesel. Então, como é que a atuação do Banco Central pode corrigir isso, aumentando as taxas de juros? De forma alguma. Então, situações... Tem. O quê? Tem. Não, peraí. Ô Piperno, o que diz a teoria econômica é o seguinte, quando você tem esse choque de oferta devido ao câmbio, né? Então, de fato, a taxa de juros não tem um efeito imediato, né? Porque o dólar está mais alto, aí subiu o combustível, outros itens com componentes importados. Mas você evita o repasse ao longo da cadeia produtiva, os efeitos de segunda ordem, entendeu? No caso, por exemplo, de combustíveis, o impacto vai ser nenhum, porque não tem como, inclusive, alterar os efeitos da cadeia, enfim, do impacto. Não, mas estou falando de uma maneira geral, os itens, né? Componentes. No mesmo caso, é uma questão conjuntural e uma questão estrutural. Então você tem que trabalhar nas duas. Você vai, por exemplo, importar trigo. Por mais que a atuação do Banco Central iniba muita coisa, você não vai, por exemplo, conseguir fazer com que o país importe menos ou importe mais barato. Agora, você vai aumentar a dívida na outra ponta. Fala, Gani. Olha, eu vejo que o discurso do Campos Neto foi até muito otimista, para falar a verdade. Ele diz o seguinte, que são ruídos momentâneos, é o papel dele, né? Ele tem que realmente tentar acalmar a população, acalmar o mercado. Se o próprio Banco Central acreditar que vai ter inflação, aí que a inflação vai de fato se concretizar. Então é um discurso, obviamente, que é político. O trabalho do Banco Central é muito de comunicação também, né? De confiança, de convencer os agentes econômicos. Agora, eu não vejo que esses ruídos sejam momentâneos. A gente tem uma questão grave no Rio Grande do Sul, que já apareceu esse efeito no índice de inflação de hoje, no IGPDI, alta do arroz, alta da carne, alta do leite, que pegou no atacado, vai chegar no varejo.
tem o câmbio que subiu e há efeito inflacionário também. E, por fim, você tem toda a deterioração fiscal que desancorou as expectativas inflacionárias. E não acho que isso seja transitório, infelizmente. Por quê? Porque não há nenhuma sinalização do governo, de novo, no corte de gasto, no ajuste pelo lado do gasto. Então, é por isso que a Selic, que saiu de 9, tinha gente até falando em 8,5 para 2024, agora é 10,25. O que você acha, hein, Zé? Olha, eu tenho conversado com alguns parlamentares, porque o Congresso Nacional ele é composto ali de vários tipos de parlamentares. Alguns são muito ligados à economia. E nas conversas com o presidente do Banco Central, ele tem sido pessimista, segundo a avaliação desses deputados. Ele está sempre sinalizando um ambiente externo muito, vamos dizer, contrário à economia mundial, e isso reflete na economia do Brasil. E principalmente com relação a juros, né? A previsão aí do mercado norte-americano, quando aumenta os juros lá, o dólar corre para os Estados Unidos, né? Porque juros em moeda forte é o sonho de todo mundo. Mas ele tem sido pessimista, mas só que muitos deputados dizem que ele tem razão nessas preocupações e nesses fundamentos da economia do Brasil. Ele tem acertado, ele deixou o Brasil em certos momentos, assim, numa condição melhor em inflação. Nós tivemos inflação mais baixa do que Estados Unidos e Reino Unido. Isso é um feito, isso é raro, porque lá atrás ele previu a falta, porque o mercado ele é regido por leis que os tiranos e os democratas, ninguém pode mudar. A oferta e procura, né, tendências, enfim, ninguém pode mudar isso através de uma canetada. E ele previu a falta de produtos no mercado no pós-Covid. Né? Por quê? Porque houve paralisação da produção. Então, logo depois da Covid, houve um excesso de demanda e falta de produtos, ou seja, inflação, né? Aumenta preço. E aí ele previu, aumentou os juros, esfriou a economia do Brasil e isso foi muito positivo para o país. Mas agora ele está prevendo uma condição adversa na economia internacional. Vai ter uma demonstração muito clara. Vai trocar agora. Antes do final do ano, o presidente do Banco Central... Não, mas vai ser. Você vai ver, Piperno, quando venha os juros pela canetada, o impacto que vai ter a inflação. Você vai ver o que vai acontecer. Já vimos esse filme. A Dilma colocou na canetada e já vimos esse filme. Se o Banco Central fizer de novo uma queda dos juros sem uma questão técnica, a inflação vai aumentar. E depois vamos ver o que falamos. Vamos ver qual vai ser a solução de um governo que vai continuar gastando e vai questionar essa questão de reclamar. Temos um dinheiro único, é limitado. Vai o governo querendo dinheiro e o privado querendo dinheiro. E o governo, para pegar esse dinheiro, tem que pagar a taxa de juros. É o próprio governo que está aumentando a taxa de juros. Claro que fazer pela canetada é sempre muito ruim. Agora, também manter para sempre, ad eterno, as maiores taxas de juros do mundo, isso também é péssimo. E uma outra coisa, esses economistas do Brasil que se alinham com ele, eles vão na contramão, inclusive, do que as próprias agências de classificação de risco têm achado aqui no Brasil. O risco do Brasil melhorou.